Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e bom dia a quem nos segue em casa. Nós continuamos na pandemia e a viver esta situação de pandemia e rezamos para que o Senhor nos ajude a terminar esta situação em que vivemos. O Papa Francisco pediu a toda a Igreja que neste mês do Rosário, no mês de maio, toda a Igreja Universal rezasse o terço, pedisse por esta intenção, para que nós saiamos desta situação sem medo e com esperança no futuro, olhando para Deus. Mas não nos esqueçamos que esta foi a primeira tentativa na história que os homens tentaram ultrapassar uma pandemia sem Deus. Não nos esqueçamos disto. Portanto, foi a primeira tentativa. A irmã Lúcia narrou nos seus escritos como é que a sua família viveu a pandemia de 1918-1920 e como é que foi vivida. Ainda esta semana celebramos Santa Catarina de Sena, que viveu no tempo da peste negra. E nós sabemos como é que os cristãos, ao longo dos tempos, foram vivendo e ultrapassando as grandes crises da humanidade. Mas desta vez, até às vezes parece que rezar incomoda. Incomoda a muita gente. E nós temos que nos questionar. Como é que é? O que é que aconteceu? O que é que está a acontecer? E vamos então, nesta perspectiva, rezar este domingo em que o Senhor nos diz que é a videira. Quem está em casa estará a ver na internet uma imagem aqui por cima de nós a dizer: eu sou a videira e vós sois os ramos. E nós somos os ramos. E é em Cristo que nós vencemos, que nós triunfamos, que nós damos fruto. Então preparemos o nosso coração para acolher a palavra de Deus e também, sendo humildes, pedindo perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Eu peço que as pessoas que estão na capela estejam a ouvir, mas a nossa aparelhagem não está muito boa para lá, mas pedimos desculpa. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizeste vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos o temiam, por não acreditarem que fosse discípulo. Então Barnabé tomou-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo, no caminho, tinha visto o Senhor que lhe tinha falado e como em Damasco tinha pregado com firmeza em nome de Jesus. A partir desse dia, Saulo ficou com eles em Jerusalém e falava com firmeza no nome do Senhor. Conversava e discutia também com os helenistas, mas estes procuravam dar-lhe a morte. Ao saberem disto, os irmãos levaram-no para Cesareia e fizeram-no seguir para Tarso. Entretanto, a igreja gozava de paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e vivendo no temor do Senhor, e ia crescendo com a assistência do Espírito Santo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide, e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Permitam-me que eu comece hoje a missa deste quinto domingo da Páscoa a pronunciar o nome daqueles que pertenceram à nossa comunidade e que partiram durante esta semana, desde o dia 26 de abril até hoje, 2 de maio. E em 1995 partiu na nossa comunidade o nosso irmão Vinícius Pereira. Em 2002, Georgina de Jesus Cabral. Em 2002 também Beatriz Raposo. Em 2009, Amaro Vicente. Em 2011, Laurênio Pacheco Beleza. Em 2017, Fernando Manuel Santos. Em 2018, Laurinda Duarte Matias. Portanto, rezamos por todos eles e pelas suas famílias, para que o Senhor a todos anime, sobretudo neste domingo em que o Senhor diz-nos que é a videira, que é a cepa, e nós somos os ramos. No passado domingo passado, no quarto domingo do tempo pascal, o Senhor dizia-nos que era: eu sou o bom pastor. Também no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 11. Hoje, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 1 a 8, o Senhor dá-nos outra comparação neste tempo pascal, neste tempo em que é o tempo do Divino Espírito Santo, e se não estivéssemos em pandemia, teríamos hoje as coroações, mais uma vez, mas olhamos para o futuro e olhamos para que o Senhor nos ajude. Hoje voltamos o nosso olhar para o Senhor, imolado por nós e por nós, ressuscitado. E Ele diz-nos: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Ele é a videira verdadeira. Para compreender esta palavra de Jesus, é necessário recordar o povo de Israel, a vinha eleita, a vinha que o Senhor arrancou do Egito e plantou na Terra Santa, vinha que o Senhor cercou de cuidados e de carinho. Esta imagem da vinha já vem do Antigo Testamento. A vinha do Senhor era o povo de Israel, era o povo escolhido, era o povo eleito. No entanto, esta vinha não deu os frutos esperados. E já o profeta Isaías faz as queixas do Senhor, transmite ao povo as queixas do Senhor, e diz assim o profeta Isaías no capítulo 5, versículo 4 a 7: que me restava fazer à minha vinha que eu não tenha feito? Porque enquanto eu esperava que ela desse uvas boas, deu apenas uvas azedas. Agora vos farei saber o que vou fazer à minha vinha. Arrancarei a sua cerca para que sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisada. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá
são a sua plantação preciosa. Deles esperava o direito, mas o que produziram foi transgressão. Esperava a justiça, mas o que apareceu foram gritos de desespero. Isto diz já o profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 4 a 7. O Senhor criou a sua vinha com tanto amor, protegeu-a da saída do Egito, acompanhou ao longo da história da salvação, e que frutos deu? Não deu nada. E portanto a queixa do profeta Isaías: Israel foi a vinha infiel. Agora surge aquele que é o verdadeiro Israel, a verdadeira videira que dá o bom fruto, o fruto doce de obediência ao Pai até à morte, e morte de cruz. A videira, Deus mandou, fez todas as experiências, até que mandou o seu Filho. E nós lembramos-nos da parábola do Senhor que mandou os cobradores receber o fruto da sua vinha, e pelo fim mandou o seu Filho. E já no Antigo Testamento o profeta anuncia que o seu Filho iria ser morto, porque a ganância de saber mais que o Filho, ter mais poder que o Filho, e portanto nem o Filho pouparam. Mas o Filho foi fiel à vontade do Pai. E Jesus é o novo Israel, fidelíssimo, a verdadeira vinha plantada pelo Pai. Na obediência e na fidelidade ele deu fruto de vida eterna. O único que restou ao Pai foi Jesus Cristo fiel. Foi o único que foi fiel até ao fim. Na missa 2 nós cantamos o Salmo 21. E o Salmo 21, o refrão não. O refrão, no dia de Ramos, no dia da Semana Santa: meu Deus, porque me abandonaste. Mas a parte, o resto do Salmo é o mesmo Salmo. E pela Semana Santa o Senhor diz: meu Deus, porque me abandonaste. Este Salmo recorda bem o preço da obediência ao Senhor. Jesus amado, Tu és a vinha verdadeira. Na obediência ao Teu Pai, a divino agricultor, deste para nós fruto de vida eterna. Morreste, mas estás vivo para sempre. Bendito sejas Tu, a Ti a glória. Mas uma pergunta colocamos: o que devemos fazer para produzir frutos no Senhor? O que devemos fazer para ser fiéis ao Filho do dono da vinha? Porque é a única... não nos resta mais nada. Os vinhateiros foram infiéis e continuam a ser infiéis. São João diz-nos, na segunda leitura que nós não lemos, que o fruto que podemos produzir é acreditar no Filho, acreditar no seu projeto, acreditar que aquilo que nos veio dizer é o caminho certo. E aquilo que Jesus Cristo nos veio dizer é que o caminho é amarmos uns aos outros, como Ele amou e como Ele nos mandou. Este é o caminho. Isto é o lema para que a vinha dê fruto. Compreendamos que ser cristão é viver enxertados em Cristo e nos tornamos ramos da mesma videira. Nós que viemos, que somos a primeira geração e somos de um país onde há vinha, sabemos que o tronco da videira normalmente é brava, como diz o nosso povo, e depois é enxertado. E os frutos bons da videira vêm daquele enxerto. E esta é a vida do cristão. Sermos enxertados na cepa verdadeira, na cepa com força, que é Jesus Cristo.
E esta imagem que Jesus Cristo nos ensina todos nós sabemos, certamente os que nasceram aqui no Canadá já não saberão, não terão esses conhecimentos, não terão contacto com essa realidade, mas é assim que a videira dá fruto. Ninguém planta no chão uma vide de boa qualidade, direta. Pelo menos sabe logo que não vai resistir muitos anos. Poderá dar algum fruto, mas não vai resistir muito. Tem que ser enxertada. E é pelo batismo, pela Eucaristia, pelos sacramentos, que nós somos enxertados na verdadeira vida. Para dar frutos, frutos do amor. Frutos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Os membros vivem a mesma vida que a cabeça, que é Cristo. Como os ramos vivem da seiva que brota do tronco. A Igreja não é um aglomerado de crentes. Não é o número que conta. E nós agora estamos reduzidos pelas leis, e sei que muita gente faz sacrifício, não vir à Eucaristia, muitos que nos estão a acompanhar. Mas a Igreja não é um aglomerado de crentes. O número não significa absolutamente nada. Para sermos Igreja, temos que estar enxertados na verdadeira cepa. Para sermos Igreja, temos que nos identificar com a cepa que é Jesus Cristo. Ser cristão é viver no meio, na videira. Uns são folha, outros são rebentos, e Cristo é a cepa. E quem não compreender isto, quem estiver mais preocupado com o que se passa do outro lado do muro da vinha, não é o seu lugar para dar fruto na videira. Porque nós hoje temos muita gente que foi batizada e que estão preocupados com o que se passa do outro lado do muro, da algazarra, do barulho, da força, da valentia das feras. Aqueles que somos do continente sabem que as raposas de noite assaltam as vinhas. E por isso é que há a vedação. As raposas matreiras vêm assaltar as uvas maduras. E certamente há outros animais. Temos que ser cristãos e viver ligados à cepa. E ligados com a seiva da vida de Jesus Cristo, com a seiva dos sacramentos. E alguns sacramentos estão tão esquecidos, tão mortos. E são 7 sacramentos: o batismo, a penitência, a Eucaristia, a confirmação, o matrimónio, a ordem e a santa unção, o sacramento dos doentes. E é esta seiva que vem de Cristo. Nós temos no mundo, e muitos cristãos, muitas seitas, muitas correntes que se dizem cristãos, que dizem: basta a palavra, basta a palavra. E depois a palavra muitas vezes é aquela palavra que convém. Basta tudo, mas basta sobretudo estarmos ligados à cepa, com a palavra, com os sacramentos, com a vida. Não basta só a palavra, porque os homens sabem muito bem colocar vírgulas e pontos finais onde eles não estão. Até nos tribunais, nós sabemos que é assim. Então que cada um de nós saiba estar ligado à cepa. E que esta imagem, eu sou a videira e vós os ramos, nos faça meditar durante esta semana. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus disse-nos hoje no Evangelho: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Sabendo que Ele não nos engana, digamos cheios de esperança: abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos os fiéis da Santa Igreja, para que permaneçam unidos a Jesus e deem frutos para a glória de Deus Pai, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles que proclamam o Evangelho e procuram levá-lo a toda a parte, para que aumente o número dos que os ouvem. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos pais cristãos e pelos seus filhos, para que creiam em Jesus e no que Ele disse, e se amam uns aos outros em verdade, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelas comunidades das irmãs contemplativas, para que levam sem cessar o nosso Deus e Jesus as escute e multiplique, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que a ceia do Senhor que celebramos nos recorde que sem Ele nada podemos, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, que conheceis a vinha que nós somos e cuidai dela como bom agricultor, fazei-nos permanecer unidos a Cristo e produzir muitos frutos em seu nome, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje nos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos.
Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício, nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior alegria e solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se Ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos nesta Eucaristia, aqueles que queremos lembrar, nossos familiares, todos os que partiram, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciaste nestes divinos mistérios. Fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, nós agradeço a todos aqueles que nos acompanharam em casa, que foram muito mais do que os que nós estamos aqui. Portanto, muito obrigado, e também, neste mês de maio, rezar o terço e falar disso, para que estejamos unidos em oração neste tempo de pandemia e neste mês do Rosário, Nossa Senhora do Rosário. Portanto, que sabemos o número da igreja são 10. Eu estou a falar disto para que ninguém fique incomodado lá em casa. Portanto, nós temos a capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres e também lá está a gente. É assim que interpretamos, mas esperamos que, a gente procuramos cumprir, portanto, com a igreja e com a capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Sei que muita gente ficará incomodada. Penso que foram 13 pessoas que vieram à comunhão, mas nós sabemos que muita gente precisa de sair de casa. E a nossa igreja é tão grande, é de 500 pessoas. E eu só estou a falar nisto porque hoje é o domingo que o Senhor nos fala da videira, estarmos unidos a Cristo. Para alguns não há necessidade nenhuma de estar ligado a Cristo, mas para outros, através da Eucaristia, através dos sacramentos, há. E nós somos desses. Portanto, pedimos compreensão e vamos procurar não ultrapassar as 10 pessoas, também tendo em conta a capela. Mas sabemos que há muito por aí pelo mundo, uma certa perturbação, um certo incómodo, e temos que sublinhá-lo. E temos que refletir sobre ele. Há muitos valores, além daqueles que às vezes são visíveis. Há muitos valores que às vezes, para além daqueles que o mundo nos apresenta. Há muitos aspectos da vida que não são visíveis. E é tendo em conta isso e a caridade, estarmos unidos a Jesus Cristo, na verdadeira cepa, que nós, neste domingo, desejamos a todos um bom domingo. Portanto, agora a seguir, às 11 horas, teremos a missa em inglês e às 6 a missa, novamente, missa em português, e pedimos às pessoas para que, portanto, vamos dando lugar uns aos outros. Desejo a todos bom domingo e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.